Olá, boa tarde. Vários estados endureceram as regras de funcionamento do comércio em função do aumento de casos da Covid-19. E por isso muito se fala em lockdown. Mas será que é isso mesmo? Qual é a expressão correta para os vários tipos de restrições de circulação de pessoas? É o que nós vamos discutir no Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora a outros destaques. Webinar Supremo Tribunal Federal 4.0. Ministro Luiz Roberto Barroso participa da abertura do evento. O ministro falou sobre a importância da tecnologia para manter o judiciário funcionando durante a pandemia e afirmou que é possível avançar ainda mais. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adere à Justiça 4.0. E ainda estão abertas as inscrições para o Prêmio Inovare 2021. A premiação de alcance nacional tem como objetivo identificar e difundir iniciativas que contribuíram para o aprimoramento do judiciário no Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aderiu hoje ao programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, que oferece suporte tecnológico de atendimento virtual. Entre as ferramentas oferecidas está a Sinapse, que é uma plataforma de desenvolvimento e cooperação em inteligência artificial, disponível para todos os tribunais que utilizam o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. A plataforma torna mais rápida e eficiente a realização de tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, garante mais segurança e respaldo para fazer a minuta de um processo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o segundo do país a aderir ao programa Justiça 4.0. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, participou da abertura do seminário virtual Supremo Tribunal Federal 4.0, uma visão de futuro. O encontro online é promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo. E quem acompanhou e traz agora as informações ao vivo para a gente, a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, conta para a gente, quer dizer que o ministro ele destacou os avanços tecnológicos do Poder Judiciário? Muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou dois grandes momentos do uso da tecnologia no Poder Judiciário, especialmente na história do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, claro, a pandemia da Covid-19, que fez com que as videoconferências, as turmas e o plenário do Supremo fossem executados em ambiente virtual, o que permitiu que a prestação jurisdicional do STF fosse mantida positivamente ao longo da pandemia do novo coronavírus. E o segundo é o processo judicial eletrônico, que fez também com que os processos da Corte tramitem quase todos exclusivamente por ambiente virtual, fazendo com que fosse praticamente extinto o uso de processos de papel. O ministro também citou alguns desafios que ainda precisam ser enfrentados, como a agenda de repercussão geral do Supremo, a grande quantidade de habeas corpus que tramitam hoje na Corte e o excesso de decisões individuais. O ministro disse ainda que acredita que o uso da tecnologia ainda vai ser muito útil para garantir o papel do STF na proteção dos direitos fundamentais e também na hora de resguardar a democracia. Rafaela. Com certeza. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Evne. Tchau, tchau. E o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, informou o cancelamento das sessões previstas para os dias 2 e 16 de março. Estão confirmadas as sessões dos dias 9 e 23, com início às 2 horas da tarde por meio do sistema de videoconferência. Presidido pelo ministro Toffoli, o colegiado é composto pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado por roubo após ver falha em reconhecimento fotográfico. Vamos acompanhar agora uma outra reportagem. Daqui a pouquinho você confere essa que eu chamei agora. Também do STJ, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que direito moral do autor não prescreve, mas pedido de indenização deve ser ajuizado em 3 anos.
Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, vamos resolver durante o intervalo. Você vai ver no próximo bloco, lockdown. Vamos conversar sobre o que isso significa na legislação brasileira. Fique com a gente, voltamos já já. Descobriu que o seu nome entrou no cadastro de inadimplentes sem ter a chance de negociar com a empresa? E agora, tem lei para isso? Se uma pessoa tiver o nome negativado sem aviso prévio ou por causa de informações incorretas, a empresa que pediu a inclusão pode ser responsabilizada por danos morais e materiais. Confira mais episódios da série Tem Lei para Isso na TV Justiça e nas nossas redes sociais. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, acolheu o pedido feito pelas procuradorias de São Paulo, Bahia e Maranhão para que o Ministério da Saúde volte a financiar os leitos de UTIs destinados a pacientes com Covid-19. Segundo as ações, o número de leitos pagos pelo governo vem diminuindo desde dezembro do ano passado. Mas, em nota, o Ministério da Saúde negou a desabilitação das UTIs. Afirmou que os pagamentos estão em dia e também estabeleceu novas regras para os repasses, que agora serão mensais e não mais com antecipação das verbas como eram anteriormente. E uma das expressões que a gente mais escuta hoje em dia é lockdown. Os estados endureceram as regras de funcionamento do comércio e autorizaram apenas a continuidade dos serviços essenciais. Mas será que podemos realmente chamar isso de lockdown? Quem vai explicar para a gente é o advogado, professor Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigada pela participação conosco. Boa tarde, eu que agradeço estar aqui mais uma vez na TV Justiça, principalmente para falar de um tema tão importante do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que são as nomenclaturas, né, o isolamento, quarentena, lockdown, o que é que isso significa e qual é o impacto na vida das pessoas. Então, por favor, vamos começar explicando tecnicamente a expressão lockdown. Ela está de acordo com o que estamos vivendo hoje em várias capitais do país? Na verdade, a expressão lockdown ela não existe na nossa legislação, né? A nossa lei 13.979, que é a lei que organiza todo o funcionamento do Estado no combate ao novo coronavírus, ele vai tratar das expressões isolamento e quarentena como medidas de controle para evitar a propagação do vírus. O isolamento a gente vai tratar mais quando a gente diz respeito àquilo que já está contaminado, sejam pessoas, sejam coisas. A quarentena é a restrição de atividades. Como assim restrição de atividades? Tem várias coisas que funcionam na nossa cidade, no nosso estado, e que vão ter esse funcionamento limitado em razão de evitar a propagação do vírus. Então, a quarentena é a restrição de determinadas atividades. Quais são as atividades que vão continuar funcionando? Aquelas que são consideradas essenciais. Quem diz quais são as atividades essenciais são os chefes dos poderes executivos, o presidente, os governadores e os prefeitos. O STF, por exemplo, já disse que mesmo que o presidente diga o que é uma atividade essencial, o governador e o prefeito ele pode dizer que mais atividades, aliás, que menos atividades são essenciais, portanto, limitar o seu funcionamento. Onde é que entra o lockdown? O lockdown, que significa para tudo, suspensão de todas as atividades, ela é uma quarentena em grau máximo, fazendo com que a restrição das atividades essenciais ela atinja seu limite. Então, por exemplo, não tem uma classificação, uma conceituação definida, mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós não podemos dizer que nós paramos tudo, tendo em vista que escritórios de contabilidade estão funcionando, igrejas estão funcionando, bancas de jornais estão funcionando. Então, o que nós temos é uma quarentena num grau médio. Não é nem uma quarentena em grau máximo, muito menos um lockdown. Mas é a única medida hoje destinada a ter uma eficácia, uma eficiência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e inclusive com os nossos institutos de pesquisa no Brasil, é a melhor maneira da gente evitar a propagação, ainda mais que nós estamos agora diante de um novo vírus, ou de uma nova cepa, de uma nova variante do vírus, que, de acordo com as informações que nós temos até agora, ela é mais contagiosa e ainda mais grave, digamos assim, em seus efeitos. Doutor Rodrigo, quem infringe essas regras de restrição impostas pelos governos, essa pessoa está sujeita a multa, a alguma sanção penal, administrativa? Olha, quem infringe sejam os estabelecimentos comerciais, sejam as pessoas físicas
estão sujeitos, primeiro, a praticar o crime de infração às medidas de controle epidemiológico. Nós temos um artigo no Código Penal especificamente para isso. Para além da questão penal, nós temos as sanções administrativas, de multas às pessoas físicas e até mesmo nos casos de estabelecimentos comerciais, esses estabelecimentos eles podem ser interditados. Vejam que são medidas graves e que aquelas pessoas que infringirem as normas ditadas pelo Poder Executivo, além de não estarem cumprindo com a sua função social, de serem pessoas insensíveis do ponto de vista social, elas também poderão ser responsabilizadas, tanto no aspecto administrativo, como também no aspecto penal, podendo ser presa em flagrante, levada à delegacia, ainda que a pessoa não vá ficar presa, até porque é um crime de baixo potencial ofensivo, mas a pessoa poderá ser constrangida com a prisão em flagrante, sim. E é uma medida que deve ser imposta, então, pelo governador ou pelo prefeito, é isso? De acordo com o seu âmbito ali de autonomia. O STF já disse que governadores e prefeitos, eles têm maiores informações sobre aquilo que eles estão vivenciando na sua cidade. Especialmente, Rafa, especialmente sobre aquilo que é mais preocupante, que é a lotação das unidades de saúde. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem gradações sobre o fechamento dessas atividades a partir da lotação das unidades de saúde. Então, se você está com UTIs ocupadas em um número tão alto como 90%, obviamente que maiores atividades serão restringidas. Se você tem uma folga no sistema de saúde, isso vai sendo dosado a partir dos decretos, que são editados pelos governadores e também pelos prefeitos, tudo isso de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Nós vivenciamos um momento muito grave. Aqui em Brasília, por exemplo, ontem, nós vimos manifestações de empresários na frente da casa do governador. Esse é um ponto muito sensível, porque essas pessoas também estão sofrendo. Essas pessoas que têm um negócio de porte médio, de porte pequeno, essas pessoas estão sofrendo porque não vão ter dinheiro em caixa, estão sofrendo porque vão ter que demitir. Infelizmente, no nosso país, nós não temos uma rede de assistência social que possa garantir a sobrevivência de diversos pequenos empresários e até mesmo trabalhadores informais. É uma tristeza sem fim, mas nós precisamos compreender que o nosso maior inimigo agora é o vírus. E eu acredito demais que a gente vai conseguir passar por isso com o menor risco, com os menores danos, mas hoje o atual cenário no nosso país é de extrema preocupação. Eu não queria que acontecesse em todo o Brasil aquilo que aconteceu em Manaus. Então, as medidas drásticas, dolorosas, que estão fazendo muita gente sofrer, é para que a gente sofra menos, não é para que a gente tenha uma situação melhor. É só uma situação menos pior. Excelente reflexão para a gente terminar essa entrevista. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Um prazer mais uma vez falar contigo. Conversei ao vivo com o advogado, professor Antônio Rodrigo Machado. Muito boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco. Vamos falar sobre o Prêmio Inovare 2021. As inscrições já estão abertas. Os detalhes, daqui a pouquinho eu te espero. A Constituição Federal representa a identidade de uma nação e as cláusulas pétreas nela contidas representam a essência dessa identidade por meio dos princípios fundamentais que visam justamente assegurar a integridade da Constituição e impedir que eventuais alterações possam destruí-la. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que direito moral do autor não prescreve, mas o pedido de indenização deve ser ajuizado em 3 anos. Se você quiser saber se eu sou da Portela, eu sou da Portela, meu bem, todo mundo. Década de 80, no auge da carreira do sambista Noca da Portela, o LP Mãos Dadas foi lançado. Para ilustrar a capa e a contracapa, fotos do cantor tiradas pelo fotógrafo Ivan Klingen eternizaram o sucesso. Anos depois, o material foi divulgado em formato de CD e as mesmas fotos usadas novamente.
O fotógrafo questionou na justiça a utilização não autorizada das fotos de sua autoria no CD. A ação foi ajuizada para obter reparação por supostos danos causados pela utilização das fotografias originalmente feitas para o LP. Segundo o processo, o fotógrafo alegou ter havido violação dos direitos patrimoniais e do direito moral de ver assegurada a integridade da obra ou decidir sobre sua modificação, uma vez que na passagem das fotos do disco vinil para o CD, elas teriam sofrido alterações não pretendidas pelo criador. Segundo o advogado que representa o caso, o fotógrafo não foi consultado sobre a reprodução. A lei é muito clara, a lei, são palavras da lei, do legislador, né? A obra fotográfica tem que ser reproduzida em absoluta consonância com o original, não dá margem de dúvida isso. A absoluta consonância é absoluta consonância, né? Então, qualquer detalhe que não esteja em absoluta consonância está violando o direito moral do autor e sujeito a uma indenização. Este professor de Direito, especialista em propriedade intelectual, explica que a Lei 9.610 de 98, a Lei de Direitos Autorais, assegura, entre outras coisas, o direito à integridade da obra. Mas, em relação aos prazos para reparação por violação dos direitos morais, é levado em consideração o Código Civil. Consideremos a hipótese que alguém tenha o seu direito moral violado, seja publicado uma determinada obra e não seja colocado lá, por exemplo, o nome do autor na obra. A partir daí, nasce uma outra pretensão para o autor, que é o direito que o autor tem de ser indenizado em virtude desta violação. Essa pessoa que não colocou o nome do autor na obra terá que indenizar o autor, caso o autor queira receber uma indenização por isso. Só que essa reparação é uma reparação civil. E aí existe um prazo previsto no Código Civil para a reparação civil. Então, são duas coisas diferentes. Uma é o direito do autor, sobre os direitos, é o direito moral do autor, que é imprescritível, inalienável, renunciável. E outra coisa é o direito do autor de pleitear uma reparação civil. Prazos diferentes, prazos prescricionais diferentes para uma hipótese e para outra hipótese. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que os direitos morais do autor são imprescritíveis e dotados de validade eterna, razão pela qual não se poderia falar em prescrição. Mas a gravadora Sony Music Brasil recorreu ao STJ. Sustentou ser aplicável ao caso o prazo de prescrição de 3 anos previsto no Código Civil. Para a terceira turma do STJ, os direitos morais do autor são imprescritíveis e não se extinguem pelo não exercício ao longo do tempo. No entanto, a indenização por danos morais decorrentes da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo de prescrição de 3 anos previsto no Código Civil. Com base nesse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso especial da gravadora Sony Music Brasil para reconhecer a ocorrência de prescrição quanto à compensação dos danos decorrentes da infração desses direitos no caso. E a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado por roubo após ver falha em reconhecimento fotográfico. O colegiado analisou o caso de um homem acusado de roubo a uma residência em Macaé, no Rio de Janeiro, e entendeu que o reconhecimento fotográfico do suspeito não seguiu as formalidades mínimas exigidas pelo Código de Processo Penal. As vítimas disseram ter identificado o suspeito no vídeo que registrou outro roubo na vizinhança dias depois. Na sequência, fizeram reconhecimento na polícia por meio de fotografia, mas não confirmaram em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença condenatória e fixou a pena em 7 anos. O pedido de absolvição da defesa foi negado pelo Tribunal Fluminense, sob a justificativa de que o não reconhecimento pessoal do acusado em juízo seria compreensível diante do longo tempo decorrido entre o roubo, que ocorreu em 2014, e a audiência, em 2019. O homem impetrou então habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Para o relator no STJ, ministro Nefe Cordeiro, a fundamentação da condenação não se mostrou suficientemente robusta e destacou que o reconhecimento fotográfico deve ser apenas uma etapa antecedente ao reconhecimento presencial, não podendo servir como prova no processo. O ministro citou precedentes da sexta turma, segundo o qual o reconhecimento falho, que não cumpre as exigências do Código de Processo Penal, é imprestável para embasar uma eventual condenação. Assim, o habeas corpus foi concedido e o réu absolvido.
O Superior Tribunal de Justiça vai realizar amanhã a cerimônia de abertura do Prêmio Inovare 2021. As inscrições já estão abertas. Confira os detalhes com Marina Campos. A cerimônia de abertura da 18ª edição do Prêmio Inovare será realizada na sede do STJ no dia 2 de março, às 11 horas. E o evento terá transmissão ao vivo pelos canais do Prêmio Inovare e do STJ no YouTube. A premiação de alcance nacional tem como objetivo identificar e difundir iniciativas que contribuíram para o aprimoramento do judiciário no Brasil. Ao todo, nas 17 edições já realizadas, foram premiadas 240 práticas entre as mais de 7 mil inscritas em diferentes áreas da atuação jurídica. Nesta edição, o tema será livre para todas as categorias, exceto na categoria Destaque, que tem a temática Defesa da Igualdade e da Diversidade. As inscrições para concorrer ao prêmio devem ser feitas a partir de 1º de março no site do Instituto Inovare. Podem participar candidatos com iniciativas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Ao acessar o portal, o interessado deverá fazer o cadastro, criar login e senha e preencher um formulário. A categoria Justiça e Cidadania aceita trabalhos de profissionais de todas as áreas do conhecimento. E para falar mais sobre o Prêmio Inovare, eu recebo agora o presidente do Instituto Inovare, Dr. Sérgio Renaud. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Doutor Sérgio, eu queria que o senhor falasse, em primeiro lugar, qual é a importância desse prêmio, inscrições abertas a partir de hoje, a importância para o jurisdicionado, nós estamos falando do cidadão, dos operadores do direito, enfim, eu acho que o prêmio ele traz benefícios para todos os atores envolvidos, é isso? É exatamente isso, porque a justiça, o sistema de justiça presta um serviço essencial para toda a população brasileira. Na medida que o serviço é essencial, nós entendemos que a melhoria do funcionamento do sistema de justiça é uma questão que interessa a todos. Por isso é que nós achamos que o Prêmio Inovare presta um serviço, uma contribuição importante para a cidadania do país. Bom, defesa da igualdade, da diversidade é o tema do prêmio neste ano. Por que a escolha dessa temática? Que é um tema tão caro, né, sempre para todo o país, mas por que vocês escolheram em 2021? Nós temos a premiação pelo tema livre, que serve para todas as categorias, e vamos premiar um destaque, que é aquela iniciativa que melhor representa a defesa da igualdade e da diversidade, que nós entendemos que são valores fundamentais para a humanidade, são valores importantes, nós achamos que estão sempre presentes no nosso ambiente, na sociedade, e a valorização da igualdade e da diversidade é uma nossa tentativa de fazer com que esses valores sejam melhor compreendidos e mais ressalvados e ressaltados na nossa sociedade, o que é muito importante. Nós entendemos que são valores realmente muito importantes para toda a humanidade, para a civilização, de um modo geral. E é possível ter acesso às publicações dessas práticas? Olha, as práticas vão começar a ser inscritas a partir de hoje, elas vão ser selecionadas no nosso banco de dados, vai ter depois uma avaliação feita pelo nosso júri, e depois disso elas sim vão ser disponibilizadas no nosso banco de dados, assim como tem sido feito nos nossos 17 anos de funcionamento. Nós estamos na nossa 18ª edição, e todas as práticas, as iniciativas que são participantes do Inovare e que concorrem ao Prêmio Inovare, começam a fazer parte do nosso banco de dados, que é acessível por qualquer pessoa que quiser acessar o nosso banco de dados a partir do nosso site, que é o www.premioinovare.com.br. O senhor está à frente do Prêmio Inovare há muitos anos já, né? Desde a emenda 45, quando o senhor foi secretário de Reforma do Judiciário lá no Ministério da Justiça, ao longo de todos esses anos da sua trajetória no mundo jurídico, o que mais chama a atenção do senhor nesse prêmio? Esse prêmio ele é capaz de motivar também os operadores do direito, de fazer com que a sociedade acredite que é possível mudar, acelerar os processos, ter uma gestão mais humanizada, informatizada, enfim, porque ao longo dos últimos anos, o prêmio ele atuou em várias frentes, né? Foram várias áreas. Exatamente. O prêmio já está fazendo, como eu já disse, 18 anos. Ele foi criado realmente em 2004, quando eu era secretário da Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, na gestão do ministro Márcio Tomás Bastos. É um prêmio, é um projeto que nos deixa muito felizes, porque é um prêmio exitoso. Ele tem um reconhecimento de todas as pessoas que participam do sistema de justiça como sendo uma iniciativa que realmente valoriza aquilo que se faz de bom para o melhor funcionamento da justiça no Brasil. E é uma contribuição importante, é um reconhecimento de todos os operadores do direito
de todos aqueles que se servem do sistema de justiça. Nós captamos, durante todos esses anos, mais de 7 mil iniciativas que trazem melhoria para o funcionamento da justiça. Isso é motivo de muita satisfação para nós. Na medida que os prêmios, as propostas são conhecidas, as iniciativas são conhecidas de todos, elas podem ser difundidas, podem ser valorizadas nos seus ambientes de trabalho. É uma tentativa nossa de valorizar pessoas que saem do lugar comum, que procuram o novo, que procuram inovar, que procuram fazer diferença. Essa é a ideia do Prêmio Inovar. E na medida que nós conseguimos ressaltar, ressalvar e trazer destaque para essas iniciativas, nós achamos que é uma contribuição importante que estamos, sim, dando durante todos esses anos. Belíssima iniciativa, parabéns, inscrições abertas, Prêmio Inovar. Dr. Sérgio Renaud, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E uma boa tarde para você também, que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.